Sua criança autista tem medo de altura? Por que há esse medo? E o que você pode fazer para ajudar a sua criança? Oi, eu sou a Keila, bem-vindo de volta ao meu canal. É muito bom ter você aqui mais uma vez. Sua criança autista tem medo de altura? Mesmo que for uma altura pequenininha, por exemplo, subir em uma escada baixa, ou então subir a escada na sua casa para ir para o segundo andar, ou ainda subir e sentar na bancada lá na cozinha, ou ainda tem medo de subir em uma árvore pequena, ou quiçá na porteira, lá num sítio, numa chácara, numa fazenda. O que está acontecendo com essa criança para esse medo existir? Existem alguns fatores que podem acontecer e eu vou falar para vocês de duas questões relacionadas à área motora, porque como você sabe, eu sou profissional de educação física e psicomotricista, então aqui no meu canal eu falo sobre a área motora no desenvolvimento da criança. Então existem duas questões na área motora que estão aí com dificuldade, que essa criança pode ter e que está afetando essa questão aí desse medo nela. A primeira questão que eu quero falar com você é sobre a insegurança gravitacional. E esse assunto tem a ver com a terapeuta ocupacional. Sim, a TO também é um profissional que é contado dentro da área motora. Todos nós temos medos em graus de intensidade diferente. Temos medo de certos brinquedos, de certos movimentos. O que acontece é que quando esses medos influenciam no nosso dia a dia, na funcionalidade do nosso dia a dia, nós podemos considerar que pode haver aí uma insegurança gravitacional na questão. E o que seria essa insegurança gravitacional? É um medo desproporcional, fora do normal, do comum, a certos desafios relacionados a movimento. Seria a criança que não percebe a gravidade e, de modo geral, tem muito medo de movimento, de altura, de mudança de posição da cabeça. A menor mudança de movimento, de altura, cria na criança uma sensação de desorientação, medo e ansiedade. Esse tipo de problema a gente caracteriza aí como uma insegurança gravitacional. E por conta dessa insegurança, essa criança prefere atividades mais sedentárias. Ela foge de muitas atividades com movimento. Então lá no parque, no parquinho de diversões, ela prefere ficar lá na caixa de areia brincando, ela não explora muito os brinquedos, então ali é uma altura ok, a criança poderia subir ali naquele parquinho, explorar ali no escorrega, subir a escada, ir no balanço, ir no gira-gira, e ela não vai, ela foge desse tipo de brincadeira, ela prefere mais ficar sentadinho, que são atividades mais sedentárias, sem esses movimentos. E pode até acontecer de que a criança até goste de atividades, de brincadeiras com esses movimentos e até vá fazer, mas qualquer interferência de alguém ou qualquer mudança de movimento, de altura, vai fazer com que essa criança entre em pânico e ela vai querer sair daquela experiência, daquela brincadeira, ela não vai querer continuar naquilo. Então quer dizer que todas as crianças que apresentam essas características podem ter esse problema de insegurança gravitacional? Não. É esperado que a maioria das crianças tenha medo sim de altura, mas quando a gente vê esse medo de uma forma exacerbada, fora do esperado, aí sim a gente tem que ficar atento, porque pode ser que tenha este problema de insegurança gravitacional e essa criança precisa de uma intervenção para lidar com isso. Porque nós precisamos do movimento diariamente para fazermos as coisas. Imagina como que vai ser a funcionalidade do dia a dia dessa criança. Como que vai ser essa criança no dia a dia? Não é só apenas uma questão de altura, de dificuldade ali para subir, para fazer alguma coisa, né? Envolve também toda essa questão de mudança de
cabeça, né, de movimentação, né, e que acaba impactando na questão da altura, de explorar, subir numa escada. E volta e meia no nosso dia a dia a gente vai precisar subir para pegar alguma coisa no alto, seja na escada, seja em cima de um banquinho, em cima de uma cadeira, ou a gente vai ter que pular algum lugar porque aconteceu alguma coisa, né? Enfim, então essa habilidade é necessária para o dia a dia, para a funcionalidade dessa criança. Então por isso que é muito importante que, se você percebeu essas questões aí, procurar um profissional para fazer essa avaliação e começar essa intervenção para ajudar essa criança a melhorar quanto a essa percepção, quanto a essas questões gravitacionais. E eu fiz uma pesquisa de algumas características que a gente pode observar que nos fazem ficar alerta quanto a essa questão da insegurança gravitacional. E eu encontrei 5 questões que eu vou falar para você observar na sua criança. Número 1, há um desconforto ou choro ao ser tirado do berço, movido de um lugar para o outro, no caso do bebê. Número 2, ansiedade quando os pés saem do chão, por exemplo, ao sentar no balanço ou numa rede. No balanço, o pezinho não está no chão, então a criança já não se sente bem ali. Número 3, medo não natural de altura ou de cair. É um medo fora do padrão, fora do esperado, é além. Número 4, uma intolerância a ficar de cabeça para baixo, não gosta de ficar, tem muito medo, é tudo além, fora do esperado, sabe? Número 5, medo ou insegurança em superfícies instáveis ou em escadas, como por exemplo numa casa que tem andar, então tem que subir a escada para ir para o outro andar. Tem um medo, tem uma insegurança para subir ali. Você percebe que quando está subindo, você está segurando na mão de alguém, segura muito forte. Quando tem ali um corrimão para segurar, está segurando com as 2 mãos, as perninhas estão tremendo ou os braços estão extremamente rígidos. São algumas características que você vê que é além do esperado. Falei 5, mas são 6. E 6, medo de ser virada de costas. Por exemplo, vou pegar aqui a minha Laura, minha boneca de pano para mostrar. Medo de ser virada de costas, sabe? Que a gente às vezes faz essa brincadeira de virar a criança de costas, né? Então isso, ou tá aqui deitadinha, virar aqui, nesse sentido. Há um medo, tudo você tem que pensar esse medo fora do esperado, exacerbado, essa coisa demais. Então, se você percebeu essas características, procura um TO para fazer uma avaliação e um acompanhamento aí com essa criança. E a segunda questão que eu quero falar com vocês, que pode atrapalhar nessa questão aí de medo de altura, é relacionado à parte da educação física e da psicomotricidade, que tem algumas alterações motoras que ocorrem em crianças autistas. Aqui no meu canal eu já tenho vídeos falando sobre essas alterações. Eu vou deixar o link desses vídeos na descrição abaixo para que você veja depois cada uma delas para você entender. Então a gente tem a alteração de tônus muscular, que é essa questão de ter resistência em posições paradas, estáticas, contra a gravidade. Então eu estou aqui sentada, há uma força da gravidade contra mim e eu tenho tônus suficiente para manter uma postura adequada. A criança TEA que não tem esse tônus, ela tem um tônus baixo, que a gente chama de hipotonia muscular, ou tônus baixo, ou tônus rebaixado, é que ela não consegue vencer a força da gravidade. A força da gravidade vence ela. Então é uma criança que gosta mais de ficar deitadinha no chão, se escorando, tá? Ela fica sentada, mas não é um sentar esperado, é um sentar que está sempre pendendo para um lado, ou um sentar que as pernas estão caídas, escorregando, então ela não consegue se manter numa posição ereta, ali sentadinha, ou ela brinca muito deitada, não gosta muito de brincar de brincadeiras que tenham muito movimento, também tem relação com um baixo tônus muscular. E se essa questão de estrutura que o tônus faz, né, ele dá essa estrutura para o corpo, não está bem desenvolvido, concorda comigo que como que essa base não está bem desenvolvida, como que eu vou dar conta de vencer uma altura, se eu não venço nem a gravidade aqui com o meu pé no chão? Então, essa informação fica inconscientemente lá no cérebro. Olha, você não tem essa habilidade.
Como que você vai conseguir vencer essa altura, né? A outra questão é que também tem aí uma dificuldade de equilíbrio, tem uma dificuldade de controle do próprio corpo. Há uma alteração também no cerebelo, lá no cérebro da criança. Eu vou deixar o link desse vídeo que eu explico melhor, com pormenores, na descrição para você assistir depois. Então essa partezinha, quando ela é alterada do cérebro da criança autista, do indivíduo, da pessoa autista, vai atrapalhar nessa questão de equilíbrio, de controle do próprio corpo. Então, se é um cérebro que sabe que esse corpo tem dificuldade de manter um equilíbrio com os pés no chão, ali tendo um contato, como que ele vai manter esse equilíbrio ali balançando? Vai ser difícil, é uma altura aquilo, né? A altura não é só uma questão de subir a escada, ali no balanço também é uma altura, concorda comigo? Atinge alturas mais altas. Como que ele também vai dar conta de manter o equilíbrio ali subindo uma escada que vai ser instável? Porque um pé vai estar num degrau, o outro no outro para poder subir, né? Então vai dar uma instabilidade. Como que isso vai acontecer? Subindo numa árvore, subindo ali numa cerca, subindo lá na porteira, no balcão, enfim, vai trazer essa instabilidade que vai mexer tanto com o tônus como com o equilíbrio. E como que ela também vai lidar se ela também tem dificuldade no controle do corpo? Porque esse cerebelo está alterado. Então ele não tem essa questão de controle do próprio corpo, então tem dificuldade de saber qual é o músculo necessário, qual parte do corpo que vai mexer para poder fazer aquele movimento, que também vai influenciar em uma outra alteração que há na criança TEA, a questão do planejamento motor, essa dificuldade do cérebro se planejar e se organizar para que então o movimento ocorra. Porque movimento começa no cérebro, gente. Quando a gente trabalha, estimula a parte motora, nós estamos estimulando questões neurológicas. Tudo começa aqui. Então, a gente tem várias partezinhas no cérebro e cada partezinha, ela tem uma função para fazer com que o movimento ocorra. Então, tendo essas alterações no cérebro da criança TEA, vai dificultar toda essa organização do próprio corpo. E como que você sabe que a sua criança tem isso ou não? Levando num profissional de educação física, num psicomotricista e também um fisioterapeuta, pode ser, para fazer uma avaliação, para ver se a sua criança tem baixo tônus muscular, se ela tem baixo equilíbrio, dificuldade na equilibração e se ela também está aí com dificuldade no seu controle corporal, no seu planejamento motor. Ou então, um profissional dessa área é capacitado para isso, poder fazer essa avaliação e falar para você se a sua criança tem ou não essa dificuldade e te orientar e começar a fazer as intervenções para ajudar a sua criança. Lembrando que, como eu já disse em outros vídeos, não adianta só ser o profissional da área, né? Como eu citei aí, TO, profissional de educação física, psicomotricista, fisioterapeuta, não é só levar nesses profissionais, também tem que ser um profissional que tenha capacidade para atender crianças autistas, porque a gente sabe que tem questões comportamentais que a gente tem que levar em conta aí, não é simplesmente só entender da área motora, precisa também saber lidar com autismo. Vai fazer igual o profissional, ter que preparar toda a atividade para fazer, não, existem várias coisas no dia a dia que você pode fazer aí para ajudar a sua criança. Por exemplo, para ajudar a criança a melhorar a questão de tônus muscular. Tudo o que traz desestabilidade vai ativar tônus muscular, vai ajudar aí a melhorar esse tônus da sua criança. Então, andar descalço em diferentes texturas, andar de um pé só, andar em cima do meio-fio, ficar em superfícies instáveis dentro de casa. Você tem uma superfície instável que são as almofadas. Então, dá para fazer um caminhozinho de almofada para andar ali em cima, brincar de posições invertidas, então no chão imitar movimentos de animais, imitar que você é um caranguejo andando no chão, que você é um urso, de cabeça para baixo com as duas mãos e os dois pés no chão, um bumbum para cima, vai andando como se fosse um urso. Também vai estimular lá no parquinho. O que vai estimular a questão de tônus? O balanço, o gira-gira, a gangorra, aquelas barras que vai se pendurando e passando de um lado para o outro. Tudo isso vai ajudar tanto na questão de tônus, como na questão de equilíbrio, como na questão também de controle do próprio corpo, de planejamento motor. Todas essas atividades aí vão estimular essas questões e são coisas que você pode ir fazendo aí com a sua criança. No dia a dia dela, deixar com que ela
Tire a própria roupa, coloque no cesto se estiver suja, colocar a própria roupa, ajudar a trazer as compras do supermercado, as atividades da vida diária. Ensine a sua criança aquelas que for possível de acordo com a idade e com a possibilidade motora dela. Deixe com que ela faça. Essas atividades da vida diária também estimulam tônus, equilíbrio, planejamento motor. Vão estimulando essa parte motora aí da sua criança. Eu espero que esse conteúdo tenha te ajudado. Se foi de valor, deixe seu like para mim e se inscreve no meu canal para receber mais conteúdos como este. E eu te aguardo no próximo vídeo do meu canal. Tchau!